Então, a nossa competência intelectual fica prejudicada por conta desse preconceito de que nossos corpos são frágeis. Agora, no Podteca. Olá, meus podtecas de coração. Olha eu aqui de volta. Tava com saudade já? Calma, é uma vez por semana aqui no estúdio e estamos dando volta, rolês em São Paulo. Já conheceram o Podteca por aí? Para matar a saudade, então agora a gente tem também o Podteca por aí. Não vai acabar o Podteca no estúdio. Eu tenho um prazer enorme de estar sentada aqui nesse microfone, falando com vocês semanalmente, trazendo pessoas incríveis toda semana aqui. Então, eu não vou largar isso aqui de jeito nenhum. E como vocês já sabem, dispensam apresentações, mas eu sou Teca Pinkovai, curiosa de natureza, atriz, dubladora, falante e tudo mais, né? Já estão acostumados. Vamos lá, vamos fazer um acordo, mais um desse episódio e dos próximos. Vocês vão continuar se inscrevendo no YouTube, vão continuar acionando o sininho para receber todas as novidades, os cortes, o Podteca por aí. Tá imperdível, gente. Tem cada pauta. Não é puxando o saco, não, mas tá muito legal. E essa segunda temporada tá vindo melhor ainda. Graças à audiência de vocês. Muito obrigada. Amo vocês, meus Podtecers. Então vamos lá. E no YouTube, então, Podteca. No Instagram, Podteca_oficial. O meu pessoal, se vocês quiserem falar comigo, eu sou muito aberta, eu adoro falar. Já perceberam? Podteca. Na hora, olha lá, a convidada já ri, eu já fico aqui toda desconcertada. O meu pessoal é Teca Pinkovai, tudo junto, tá bom? E essa risadinha pertence a quem? Pela risada, já sabem, é risada de dublador, de ator, e muito bem conhecida. Eu tô aqui com Karen Ramalho. Oi, Tequinha. Minha amiga do coração, minha irmã parceira, né, meu amor? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. E, poxa, me sinto muito lisonjeada, né, pelo convite para estar aqui hoje falando, né, sobre um tema tão interessante e que está sempre em voga. Então, Eu que obrigada. agradeço, amor, a disponibilidade, estou muito feliz. Sabe que você faz parte da minha vida já há um tempão, né? A gente começou ali na dublagem praticamente Praticamente juntas, né? E tem sido um corre muito legal. Quando a gente está amparado com anjos, como a Karen é conhecida, né, no nosso meio, a caminhada fica mais fácil. E para compor essa mesa de peso, e cheirosa e gostosa, ai, outra fofa, Ângela Couto, também é a mais experiente, né, Karen, daqui da mesa. Quanto tempo de carreira na dublagem já, amiga? 27. 27, não são meses, anos. Anos. De dublagem, De microfone. Bastante tempo, né? Essa é uma conta que eu fiz recentemente, eu não lembrava, eu tinha parado nos 20 anos, assim. Nossa, 7 anos! 27, comecei em 97, já nem sei, e de lá pra cá, assim, nunca parei, né? Assistir dublagem foi virando o foco da minha vida, assim, em vários sentidos. Então... E não tem como, né, Angel? Dublagem, ela fascina, né? É. Tanto quem vê, né, quem consome dublagem, como a gente que faz, né? A dublagem tem uma magia muito especial para quem gosta de fazer arte o tempo inteiro, né? A diversidade que o trabalho traz pra gente, eu acho que é muito, muito relevante, assim. Cada hora a gente está no estúdio gravando uma coisa completamente diferente da outra, né? Então, assim, essa dinâmica o entusiasmo de sempre próximo, o que vai ser, o que essa curiosidade que é natural na gente, assim, ter a mente muito expandida. Nós, atores, né? Nós... Atormentados. Acho que a gente tem a mente muito expandida, né? A arte, assim, essa coisa energética também, a gente, né? Somos inquietos, né? Somos, assim, alma inquieta. São muitas peles que a gente veste todos os dias, né? E é muito curioso, porque quando as pessoas conhecem a gente, perguntam o que a gente faz, o que a gente já fez, dá uma tela azul, assim, porque são tantas coisas, né? Que é difícil pensar uma
específica, Parece né? cruel você censurar, né? Assim, não, mas se eu falar dessa, mas e aquela? Mas É. tem muita coisa entusiasma a gente todos os dias, né? Aham, E aham. acaba ficando na nossa memória aquelas coisas que a gente faz com mais frequência, né? Que são as Uhum. séries de várias temporadas, então ficam mais Mas frequentemente na nossa as memória. novelas, né, que demoram meses para Também. gravar, É. né, fica mais incrustado, assim, no coração, Sim, né. é. Mas eu acho engraçado, é curioso mesmo, porque os fãs, eles sempre quer uma resposta na ponta da língua, né. "Qual foi que você mais gostou?". Tela azul". É sempre É assim, né. sempre assim. O que mais gostou, assim, é desafiante dizer É. sempre. E também é desafiante, porque cada, universo que você participa de uma palestra, por exemplo, você está numa palestra de anime, se você for verdadeiro e falar que você gostou, não foi um anime, nossa, tem a decepção. É. Aí você está no universo de zumbis, Já aí viram um tem que ser um zumbi. celeuma. Tem que ser, né? Mas A gente procura ressaltar o mais legal de cada e o obra, que de está cada na onda, ambiente. né, e o que É. está ali, né. É. Mas É muito comum também, assim, fã de game, querer conversar sobre a personagem, e game é mais difícil ainda, né, da gente Contextualizar. dissertar alguma coisa a respeito, porque a gente não tem nem imagem. Você tem não tem referência de tem a referência imagem. à onda sonora, E é né. totalmente interativo, ou seja, qualquer coisa que aconteça com o personagem depende de quem tá jogando. E Sabe não como tem assim? uma sequência, né, assim, lógica, cronológica, que a gente consiga entender o enredo e tal, então é bem mais difícil. É, mas como a Angela disse que a gente tem um pensamento rápido, eu sempre jogo, falo: "Qual que você mais gostou? Aham. O que que você Sempre gosta de assistir? qual o jogo que tá na moda agora? Ah, você sabe". É isso, Eu também sempre tem me que safo ter. desse jeito, É, é a né. melhor maneira. Tem que É, ter estratégia. tem que ter e eu acho que na vida do artista, do ator é assim, não só do dublador, né. É. Uhum. Nas vertentes do teatro, quando você tá fazendo teatro, você tá aí com um público envolvido com aquilo, quando você tá na TV, né, você tem que tá bem ligado naquilo que o outro quer ouvir, né. É. E eu acho que sabe por que a gente tem essa facilidade também, meninas? Que é a pauta principal que eu trouxe vocês aqui hoje, porque essa agilidade, esse cuidado que a gente tem com as pessoas, não é um cuidado de profissão. Eu acho que é um cuidado de mulher. E eu fiz questão de compor a mesa do Podteca hoje, os microfones do Podteca, para duas mulheres que eu admiro muito, que são vocês duas. Ai, que Oh. Verdade. E assim, porque vocês representam para mim, e acho que para muita gente, uma força muito grande. 27 anos de carreira não é para qualquer um. E esse amor incondicional que você tem, Karen, pelo ser humano, Hum. também não é para qualquer um. E hoje a gente está aqui falando de grandes mulheres brasileiras, da história, do hoje, do que acabou de acontecer, porque as Olimpíadas acabaram de acontecer, e foi um estouro de mulheres nas Olimpíadas. Maravilhoso. É. Perdão, maravilhoso. E a gente pôde ver ali ao vivo e a cores o que representa a mulher. Essa força que a gente traz, que a gente não sabe, às vezes, da onde vem para concluir um objetivo, para ir atrás da medalha, para ir atrás de uma independência, né? E eu estou falando aqui de Maria Quitéria, que lutou pela independência do Brasil vestida de homem, porque na época não podia ter mulheres no exército, Uhum. e quando ela foi reconhecida, não só pela figura feminina, mas pelo poder que ela tinha no campo de batalha, instituiu-se o uso da saia no exército do Brasil. Vocês acreditam nisso? É Pois é, maravilhoso, né? Assim, a o gente vai. poder de transformar. Era o que eu ia citar, assim, essa mágica, né, de a partir do momento que se reconhece a importância do papel feminino, é que se mudam as coisas, né? Então, é, Primeiro a mulher tem que provar tem que. para depois ter uma mudança. É isso. Em geral, infelizmente, ainda é, né? A gente ainda vive numa sociedade predominantemente machista e a gente tem que ficar se provando o tempo inteiro, provando o nosso valor, a nossa competência, a nossa capacidade, para a partir daí ter
quiçá um voto de confiança, né? Aham. Existem coisas que se misturam assim nessa questão do machismo, que é a questão da fragilidade do corpo feminino, né? Então, você fala num ambiente de guerra, tenta-se também dar uma proteção para esse corpo feminino, né? Que historicamente ele é dado ao homem proteger, né? Uhum. Então, então, a nossa competência intelectual fica prejudicada por conta desse preconceito de que nossos corpos são frágeis, né? Quando a nossa fragilidade não é nem fragilidade, é a nossa sutilidade. A mulher é mais sutil, mas não é frágil. Acaba Aham. sendo muito mais forte essa sutileza, né? Ela acaba imprimindo muito mais coisas do que muitas vezes uma força física, Sim. né? Que ela agride, mas na verdade ela impõe, ela não acolhe, ela não propõe. Então, são coisas que a gente percebe que historicamente vai mudando a história das pessoas, do mundo, né? A história do mundo, por conta da forma sutil com que a mulher permeia a natureza, né? A energia feminina, ela é plasmada no planeta com a água, né? Hã. Então, da mesma forma, a gente vê como a mulher vai impregnando os ambientes, assim. Da mesma forma que a água, ela penetra e ela E vai fazendo o transforma. caminho. Como a água transforma as coisas, né? Em todo ambiente que tem água, ela se transforma em ar, ela se aquece, ela é o vapor, ela vira gelo. Então, assim, esse poder de transformação desse elemental é que dá para a mulher esse Aham. poder também de E é muito legal transformação. porque se adequa para penetrar, né? Uhum. Para se fazer Vai se presente. moldando Vai se ali. moldando e integrando. É muito legal isso. Nossa, Ângela, que interessante isso que você falou agora. Essa tua historinha que você contou agora é baseada na sua religião, no que você estuda? Me conta. Sim, é. Eu sou universalista. A gente trabalha energias de várias culturas, né? Tá. Considerando justamente todos esses fatores elementais. Isso vem muito da fraternidade branca, mas também vem do xamanismo, vem do hinduísmo, né? Então, assim, o entender os elementais é muito dessa força da própria natureza. A gente entende Deus como parte do todo Aham. e as forças feminina e masculina também integrantes de Deus naquilo que compõe o mundo, né? Hum, Naquilo tudo que é natural. hum. Então, a gente está falando nem é do sexo feminino, é da energia feminina. Essa energia que é geradora de vida, entendeu? Não Entendi. só através do corpo feminino, mas assim, o que gera vida no mundo é o elemento feminino, entendeu? A Hum, energia feminina. entendi. E eu já ouvi falar, curiosa, que todo ser carrega esse lado, A não é um lado, polaridade. é a polaridade, é isso? Polaridade, isso. Todos nós temos masculino e feminino em devidas proporções, né? Pepeu Gomes tinha toda a razão, então. Com Certeza, certeza. somos todos masculinos e femininos. O que acontece na nossa natureza é que a gente, às vezes, pende mais para uma do que para outra. Então, dependendo de fatores diversos, né? Culturais, de educação, psicológicos, né? Por exemplo, é um que eu vou ressaltar, que é a questão assim, de quando mulheres elas têm falta de elementos masculinos na sua vida. Então, a falta da figura paterna faz com que as mulheres sejam ativando, né? Comecem a ativar o seu masculino para autoproteção, porque essa Olha. proteção que deveria vir do pai, psicologicamente falando, né? Tá. Deveria vir da figura masculina, paterna, ela não existe, então você cria a sua autodefesa, a Tem sua que se autoproteção. tornar autossustentável. Exatamente, Entendi, Então entendi. acaba virando mulheres masculinizadas, né? Que a nossa sociedade tem em grande maioria. A gente vive num país em que as mulheres são arrimos de família, em grande maioria dos casos, né? A gente tá sempre tá cheio de mãe solo, né? Uhum, Então uhum. a tendência é essa ocupação. E vai gerando outras distorções, que é isso, né? Essa mulher que também acaba muito masculinizada, ela vai também afastando a figura masculina, porque o homem precisa de alguém que precise de proteção para que ele faça Entendi. seu papel. Se você não precisa da minha proteção, tchau, né? O que Aqui que não é eu tô meu fazendo lugar, aqui? né? Ele não, ele gera competição, então os Ah, relacionamentos ficam comprometidos são gente, duas figuras masculinas. vou falar, Olha, olha, olha o olha, segredinho. abrindo, abrindo. Cara, então,
essa nova fase de relacionamentos que a gente tá vivendo hoje, que mudou. Mudou um pode. Não, Mudou. mulheres acima dos 40 que nós estamos em casa, a gente pode dizer, mudou bastante. Uhum. Eu vejo essa parte de relacionamento muito mais fria hoje. Eu tenho a impressão que seja essa competitividade aí, É. não é? Acho Essa dificuldade do homem, vamos colocar assim, chegar na mulher por ver essa mulher forte, Uhum. né? Tem a ver com isso? Eu acho que sim, que a Espanta, né? raiz está nesse lugar que a Ângela estava falando. Ah, Deve ser, de fato, muito difícil para um ser que foi criado com a mentalidade de que ele tem que cuidar, que ele tem que proteger, que ele tem que prover, e de repente ele se depara com um ser do sexo oposto que não precisa de nada disso, que é totalmente autossustentável, deve ser muito difícil, né? Deve dar uma Co- bugada ali, né? qual vai ser meu papel nessa relação, né? entendi. Mas também eu acho que tem um instinto, porque somos todos também feitos de instintos, Sim. né? Na natureza, vamos colocar assim, existe esse instinto macho, Uhum. macho alfa de proteção. Uhum. Então, não é só a base da educação. Existe um instinto íntimo, ou eu tô falando abobrinha? Não, isso O é instinto. basicamente o instinto falando, né? Porque se for pensar do ponto de vista de educação, esse homem, né, esse ser, ele entende que existe papéis e funções sociais que tanto homem como mulheres podem exercer. Então, Uhum. assim, não é porque você é homem que é só isso que você faz. Isso é parte do instinto mesmo. Ah, É o tá. hormônio, inclusive, que atua ali dizendo tal. Tanto é um outro patamar mesmo, né? Consciencial. Vem lá Ah, das cavernas. Mas também nada impede que existam mulheres, como a gente falou um pouco mais cedo, mulheres que têm uma energia masculina mais ativada e homens que têm uma energia feminina mais ativada, uhum, né? Por conta de uma série de fatores internos e externos, né? Então, e não é à toa que hoje a gente lida com uma sociedade que é muito plural em termos de sexualidade, em termos de comportamento, né, nos relacionamentos. uhum. Acho que justamente por conta disso, porque é muito multifacetado, né? Tá. É como se fosse Tudo ao mesmo tempo agora? um espectro, né? E que cada um se encontra, se sente num determinado ponto desse espectro. Entendi. Não se demora muito tempo na mesma energia, né? É. Essa questão da polaridade, ela não tem a ver, eu já falei com essa questão da sexualidade. Não, Sim. mesmo quando você tem essa energia mais presente, não quer dizer, não tem a ver com homossexualidade. Sim, Tem a exato. ver com a forma com que você lida com as suas demandas, né? Então, assim, se eu preciso, eu não fico esperando o homem para fazer alguma coisa. Eu Uhum. vou lá e faço porque eu sei que eu sou capaz, eu tenho força física. Não passa pela questão assim, ah, isso é coisa de homem. Uhum. Antigamente Aham. pensava. Sim. Ai, não, o homem não lavava a louça, o homem não lava, né? Ainda tem bastante que não faz ainda, mas porque Mas tem não é esse. por questão da sociedade, é preguiça mesmo. E também é um pouco disso. O cara, quando ele vai morar sozinho, ele faz essas coisas. Mas se ele estiver num ambiente onde tem mulher, muitas vezes ele não vai fazer porque tem né, uma mulher presente. Então, parece que existe uma coisa muito arraigada, é inconsciente coletivo mesmo, né? Que precisa. Ainda, né? Ainda, Ainda. não estou falando não é a regra, né? A gente sabe que toda regra tem exceções, Aham. existem várias pessoas que têm uma outra leitura disso, porque tem um aspecto racional, né? Educação, fatores externos, assim, que contribuem num comportamento diferenciado Uhum. socialmente, né? A gente vê, é muito cultural isso. Tem lugares em que as pessoas transformam essa coisa que a gente está falando assim, de homens com energia feminina em seres generosos, né? Homens generosos, pais muito assim amados com os filhos, amorosos com as crianças, Sim. né? Que lidam tal, que tem essa coisa da afetividade. Então, assim, esse homem ele é mais afetivo do que normalmente Aham. O seria que do se homem. dizem afetados, né? Quem não É, tem esse conhecimento. Porque eles são assim, mais tem a afetuosos. relação de estar mais no ninho, estar mais presente no ninho, Uhum. nesse universo do ninho, do que
Isso, assim, é uma coisa muito primitiva, né? Tá ligada, assim, com a parte mais primitiva do nosso cérebro. Hum, Então, existem, como é chamado, né, em algumas terapias integrativas, eh, essa questão da polaridade, hum. né? O homem ele pode ser mais ligado a esse aspecto, né? De gostar mais de ficar em casa, de estar mais presente com os filhos, na criação dos filhos, e de repente ter uma mulher que para combinar com ele, que complemente ele, seja mais O ativa e que oposto. E aí a exatamente. relação funciona até melhor, porque assim, se você estiver preso nos fatores culturais, né, de que o papel do homem é esse, mulher é esse, esses casais ficam se censurando, de que assim, como que essa mulher é assim, esse homem é assim, a sociedade fala, nossa, ele que é o homem, é a mulher da casa, ela que é... Um Sim, monte de preconceitos, quando na sim. verdade o que basta é o amor, né? É o Uhum. amor de verdade, assim, Exato, sem exato. querer ser piegas. E se as pessoas se gostam e se elas encontram harmonia na forma com que elas lidam com as questões e resolvem suas questões pessoais, pouco Sim, importa quem é o quê, sim, né? sim. Então, assim, ser um homem mais amoroso, mais atencioso, um homem que sabe ouvir, um homem que sabe oferecer colo, né? É o homem que toda mulher precisa. É essa proteção que a gente precisa, Exato. porque a força física a gente consegue superar também, né? Hum, Quando precisa também. Então, sim. assim, A gente aprendeu, tem um né? lugar de toda coisa, né? Um Aham. lugar de toda É coisa. isso que eu estava pensando agora. A gente começou o papo falando sobre relacionamento, mas não é necessariamente um relacionamento homem-mulher. É um Exato. relacionamento entre humanos, Entre Entre né? humanos Entre amigos, no âmbito profissional, também. não é? Sim. Se todo mundo tiver abertura a esse conhecimento, um pouco mais de expansão do que a gente é, para onde a gente vai, do que a gente é feito. Uhum. Uhum. Nossa, gente, aí a gente estaria no paraíso, né, não estaria na terra, né, essa é a verdade. É. É. Porque é a base da compreensão do que é o ser humano, né, Uhum. independente de gênero ou não, é a compreensão do que é o ser humano, É, né. é. Isso é Que, muito legal. essas proporções elas são ajustadas constantemente com a evolução do mundo, né? A evolução do planeta. E mesmo quando a gente não percebe, a gente toma uma consciência, percebe que se mudou de nível de compreensão, né? Uhum. Com todo o conflito que se vive hoje, a gente tem uma compreensão melhor com a diversidade do que há alguns anos atrás. Então, Sim, assim, mesmo quando você Felizmente. não quer, essa evolução acontece. É um processo natural mesmo natural. da evolução do Às mundo. vezes a gente pergunta: "Mas por que que a gente tem que passar por isso?" Tá aí, porque é o processo de evolução, É. né. Faz parte, né, do Assim. aprendizado, digamos É. assim, né? Na história antiga do mundo, diziam-se das guerras, porque um país que tem guerra na sua história é um país mais forte. Nada mais é do que um exemplo disso. Uhum. De uma tragédia, você tem uma base melhor de conhecimento e evolução A E de guerra, superação, é, de né? superação. a guerra que existia anteriormente era uma necessidade muito grande de determinar território, o que Uhum. é essencialmente instintivo masculino. Né? Os cães fazem isso até hoje. Né? Então, assim, Verdade. você entra em guerra porque você quer disputar território. Aham. Os homens brigam disputando território, as mulheres brigam disputando território. São as forças, as energias masculinas que, né, Que estão ali se na manifestam quando você quer determinar isso. Então, assim, é a questão da energia. Quando você sabe, você mantém a sua serenidade feminina, reconhece que isso já lhe pertence, você não precisa disputar nem com homem, nem com mulher. Você sabe o que é seu. Isso é força feminina. Gente, Ah, isso porque desculpa, hein? o Podteca só está começando. Eu sabia que ia render. Mas é muito interessante, assim, porque é uma visão muito antiga, muito antiga. Eh, eu sou praticante budista há mais de 40 anos Hã. e já me entreguei. E Eh, e, eh, tinha-se a visão, né, de quando o Siddhartha, que nós chamamos de Shakyamuni, eh, começou a pregar, né, a percepção dele em relação
a natureza da vida, eh, tinha-se a percepção de que a mulher não seria capaz nem mesmo de atingir a iluminação, assim como outros tipos de seres, né? Mas Nossa. que a mulher ela não era capacitada, Hum. né, para se iluminar. E o Shakyamuni foi a primeira pessoa assim que falou: as mulheres são tão capazes quanto os homens, né, de iluminar a própria vida, Como é o nome iluminar a dele própria mesmo? mente. Siddhartha Siddhartha Gautama. Gautami. Graças a obrigada, viu, onde quer que ele esteja entre nós. Muito obrigada pela E isso assim, mais de 2.500 anos atrás. É. Né? Já existia alguém com uma visão, com uma Ah, percepção, Uhum. né, desse nível. Na história de Jesus Cristo Tinha que também ser não foi iluminado diferente, mesmo, né? né? Não foi diferente também. Ele teve que passar por essa coisa de impor o papel de Maria Madalena no grupo, né? Como única mulher ali forte, braço direito dele e tal. E teve questionamentos dos outros discípulos, né? Como essa mulher e tal, né? O Pedro ficou enciumado com a presença dela, porque ele era a primeira voz ali de Jesus, né? Na caminhada. aham. E de E, repente entrou lá, bonitona. e tal, né, e tinha, como assim, né? Você não vai ficar viajando com a gente, vai para os lugares. Não vai, é mulher. E assim, foi Maria Madalena e Maria, né, a mãe de Jesus, que deu toda a força para aquele grupo o tempo inteiro, além das outras mulheres que seguiam no grupo ali, porque tinha essa Que força do acolhimento, toda essa coisa que sim. Jesus tinha, né? Jesus tinha uma força acolhedora muito grande, né? Aham, aham, Então, ele entendia que isso não dependia do corpo físico, né? Ser homem ou ser mulher, ou ter essa energia geradora de vida, que ali ele aham, gerou outras formas de vida, né? Nos conhecimentos que eles transmitiam também, presente no amor, na energia, nessa troca energética mesmo que existia entre as pessoas. Que o aham, masculino buscava a guerra naquele tempo, né? Era tudo pautado nesse ambiente. Essa integração daquela mulher ali é que trouxe toda uma outra forma de sabedoria também para aqueles homens todos, né? E era uma mulher para os 11 ali, né? Os 12, né? Que eles não contam. Para dar Madalena conta. como discípula, né? aham. Verdade, né, cara? Mas isso aí pra mim é um papel da igreja, é um papel masculino mesmo, de história. Não tem nada a ver com a história original. Pra mim, não. Tem Ela muitas Não, tava lá controvérsias, né? tentando. os É, evangelhos apócrifos é que apontam essas histórias mesmo de como aconteceu de verdade a aham. relação de Jesus com Maria Madalena. Sim, mas eu acredito nessa versão, sabia? Eu Eu também. também, né? Né, Gosto eu mais acho muito dela. Eu não sou legal. universalista à toa. E mesmo porque não, como, né, foi dito já aqui no Podteca na primeira temporada, existe um lado leve da história de Jesus. Jesus passou 33 anos aqui entre nós, né? Estudando, se preparando para a vida que teria, né? Exatamente. Então, por quê? Por que não ter uma mulher e uma mulher forte do lado dele, Uhum. né? Era o E mínimo, né? era o mínimo, era o mínimo. E seguiu depois, né? Porque ele não morreu na cruz. Não é pauta para ele hoje, mas ele não morreu Seguir. na cruz. Eles foram seguir a vida Não, deles. ele vive até hoje entre nós, Exatamente. entre nós, dentro de nós e acima de nós e do nosso É, lado. É na toa, né, que foi o que você falou. No mínimo, essas figuras, independente de religião, Uhum. são pessoas muito mais iluminadas do que nós, os meros mortais, e por isso que elas escrevem, né, a história delas até hoje, independente se de crença ou independente se alguém manda ou não, né? É o que eu costumo dizer. Eu não tenho uma religião definida. Sou curiosa por todas, né? Mas o que rege dentro de mim é a força de Jesus Cristo, né? E Nossa Senhora, porque é uma mãezona mesmo uhum. e já tive exemplos na minha vida e continuo, tô viva. Você vê, Então sempre agradeço. mas essas questões culturais, aí a gente volta a essa questão de cultura, né? Jesus, Maria Madalena, Mãe Maria, são figuras presentes dentro de uma cultura. Né? Naquela Sim. época, em Jerusalém, eram essas as figuras, mas Uhum. Uhum. Siddhartha Gautama, por exemplo, que aconteceu ali em outra localidade, trouxe todas as outras referências também, gerou outras figuras ilustres, né? Como a própria Kuan Yin, que é Aham. outra figura de referência do budismo.
que tem toda essa vibração, essa energia feminina da Maria, né? Sim, Então, assim, sim. todas as culturas trazem esses elementos em algum momento, né? Na construção da sua religiosidade, que Uhum. não é a religião propriamente dita, né? A religião como a gente conhece hoje, porque religião é um termo que designa religação, né? Entre o ser Uhum. vivo na Terra, né? O Uhum. corpo presente, com o O divino. Criador, com o divino Criador. Então, isso seria o elemento. Então, a religiosidade que se constrói em cada cultura traz sempre esse elemento da figura masculina, das figuras femininas, com esse potencial de reconexão. Que legal. Cara, você falou da Quanin, eu vou contar o que aconteceu comigo. Né, eu e a minha curiosidade. Na pandemia, eu passei um momento muito difícil. Vocês acompanharam, me aconselharam, tudo. Porque eu sou muito inquieta. Imagina me prenderem dentro de casa, dentro do apartamento de 40 metros quadrados. Eu quase enlouqueci. E numa dessas, eu me recorri à meditação. Uhum. Meditação guiada. E eu achei uma meditação no YouTube da Kuan-Yin. Ah, E, gente, eu posso dizer que foi incrível. Foi uma viagem astral e de cura realmente que eu passei a ter um respeito e uma fé muito grande por, por esse episódio que aconteceu comigo. De realmente você se conectar consigo e com essa luz e juro, de ser transportada e ter muita paz a partir daquilo e a frequência com que eu fiz esse exercício. pois é. Foi A muito gente, legal. acho que a gente vive muito anestesiado, né? Na época que a gente vive, com com excesso de informação, a dificuldade que a gente tem cada vez maior de lidar com o dentro, né? Com as nossas próprias emoções, com os Sim, nossos o sentimentos, nosso próprio julgamento, o né? nosso próprio julgamento. E então a gente vai ficando amortecido, vai buscando amortecimento no excesso de informação, no excesso de tudo, né? Uhum. E quando a gente se vê colocado numa situação que a gente não tem como fugir daquilo, né? Que a gente vai ter que olhar para dentro, Hum, aí, dependendo, né, de que tipo de suporte a gente tem ali para nos conduzir naquela viagem, né, naquela experiência, Aham. eh, a gente pode sucumbir ou a gente pode dar uma guinada, né, para cima, assim, Não, mas eu impressionante, achei muito avassaladora. interessante trazer essa história agora e como vem, né, na memória da gente, Uhum. e mais uma vez a figura feminina. Figura feminina Maravilhoso. trazendo a serenidade que dá sustentação para você não precisar de tantas coisas fora, Gente, porque eu você já tô está arrepiada, bem eu com você juro. por dentro, Por né? que que veio essa coisa na cabeça? Esse assunto veio agora, né? E tudo faz parte, tá tudo conectado. Totalmente. É muito forte E isso, né? falar, eu também me arrepiei agora. Quando a gente É fala muito de energia potente, né? feminina, né? A gente fala dessa serenidade que traz essa paz, né? Essa eh, nosso querido Chorão já dizia, homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Estava Aham. falando daquela questão da guerra, de disputa de territórios, e aquela coisa, você tem que ocupar, você tem que estar presente, você tem que ter tantas E coisas. de E quando repente, você está em paz, você não precisa de guerra a nenhuma. gente tá falando do Você tá, íntimo, a gente tá. É. então, indo, né? Então, É muito bom, é uma experiência muito boa e quando a mergulhar em gente si tá mesmo, né? a gente transforma o out, É, né? completamente, completamente. Total. Que gostoso, que legal, cara. E assim, pegando esses exemplos, né, que a gente tem, Karen, para você, assim, uma figura feminina que representa alguma coisa para você hoje, no mundo que a gente vive, no Brasil que a gente tá, nesse momento que a gente tá vivendo. Você tem, assim, de bate-pronto, pá, Hum, uma coisa que você fala, pô, aquela mulher é porreta. Dentro da nossa cultura, Não dentro da sua vida, dentro do que você vive hoje, do que você explora. a minha mãe. Nossa. Meu Deus! A minha mãe, assim, a minha mãe é uma pessoa incrível, de um coração gigantesco, né? Sem fronteiras, eh, e que me ensinou muito a respeito do cuidar, né? De zelar pelo outro, de muitas vezes até
dar mais do que eu tenho, eh, me descobrir para cobrir o outro, Hã, isso veio muito da minha mãe, que né? legal. Então, Eu a ela é a minha conheço. maior referência nesse sentido. E eu acho que essa sua paz, essa tranquilidade veio de berço também, né? Porque eu a conheço também e ela também tem esse lado. Apesar dela ser mais espoletinha, né? Ela é bem mais Mas que ela eu, tem, quando você para conversar com ela, tal, você sente essa paz nela mesmo. hum, Então veio de berço. completamente. E você, Ângela, que vem de uma família de mulheres. Só Gente, tem A casa das mulher. 7 A mulheres. casa das sete a casa mulheres. das 7 mulheres criadas por uma mulher, eu não poderia falar de outra mulher que não fosse a minha mãe. Eu sei que a minha avó também é uma referência muito forte para mim. Uhum. Que a gente pensa foi uma mulher que representa profissionalmente tenho referências para dar, mas essa mulher assim da força que a gente tem, assim, minha mãe retrata muito, a história dela retrata muito o que a gente vive hoje, essa libertação, né? Ela foi uma mulher que criou todos os irmãos, ela teve 10 irmãos, ela era a filha mais velha, então meu avô trabalhava fora, ela ficava com os irmãos e minha avó viajava com ele. Ele trabalhava na rede ferroviária, construindo os trens do Brasil, e ela viajava com ele. Hã. Voltava, tinha um filho novo para minha mãe criar. Meu Então, foi Deus! assim. E foram assim com os Mas 10. que vida boa dessa sua avó, hein? Quando a minha mãe tinha. Não, você imagina, né? Da sua mãe É, nem tanto, mas da sua avó? o ralo que deu a minha mãe também, com 18 anos, se casou, também teve um filho meio sequenciado. Eu tenho 7 irmãos, né? Um homem e Coitado, sete gente. mulheres. E minha mãe também viveu um pouco dessa história, porque a história da minha mãe, do meu pai, nasceu com o meu avô. Eles se conheceram do trabalho, né? Então, Hã. foi um amigo que ele apresentou para a filha mais velha dele, vai lá, casa, filha. É esse aqui que é meu amigo, é com esse que você vai. Hã. Então, assim, foi, né? E foi uma história também de muitas viagens. E minha mãe também fez essa trajetória de criar esses filhos todos sozinha. Hã. Então, o que que acontece com a mulher que cria filho sozinha? Ela acaba sendo o pai e mãe e homem e mulher, Mãe, como eu o falei, mãe. mãe nessa história toda. A diferença assim, que meu pai era um homem feminino. Meu pai era generoso, ele era essa alma boa, ele era esse cara do colo. Então, assim, ele marcou sua presença na nossa vida, mesmo não estando fisicamente presente. Todo o meu gosto com leitura, espiritualidade, a minha construção política toda vem do meu pai. E minha mãe também teve uma presença política muito forte. Minha mãe era a mulher que ia para a rua e batalhar, levantar bandeira, enfim, assim, e tinha que fazer acontecer, né? Aham, Então, aham. essa coisa de ter que fazer acontecer tá no sangue mesmo, assim, Dos sabe? Vem contos. junto. É meio couto, assim, então, um monte de gente que eu conheço fala assim, putz, eu quero ser couto também. É quase como se fosse Mas realmente, partido né, a político, gente você entendeu? conhece boa parte da família Couto. É, Desconhecem, Cara, uma das melhores assessoras que eu tive na dublagem foi a Fefê. Pois é. Fefê, cara, ela me dava cada uma na cara que É. "Vai, mas é pro seu bem e não sei o quê", eu: sim senhora, sim senhora". Essa coisa do ser couto é quase uma impressão mesmo, assim, De Fortaleza. Que legal e isso que para muita gente. E contraditoriamente falando, o couto é do meu pai, né. olha só, O que couto é do meu engraçado. pai, mas ele veio com toda essa carga da Dona Dora, assim, que, assim, todo mundo conhece em Suzano. Então é uma mulher de muita força política, muita força social, Aham. mãe de tanta gente. Assim, a gente tinha ciúme de muita gente que aparecia na minha casa, que era todo mundo um chamego com a minha mãe, que eu ia lá para passear, né, Hã, já nos últimos tempos morando aqui em São Paulo. hã. Eu ia lá, não tinha tempo, porque tudo era a minha mãe, toda hora tinha alguém atrás da Dona Dora. Então, assim, é uma figura muito impressionante mesmo, assim, né? Olhando assim, né? Assim, aquele não é o olhar da filha, mas o olhar de quem observa um papel feminino, uma mulher de história, assim, a Dona Dora foi. Que Porreta. que legal. Ah, Eu também, né, não posso deixar de ai, exaltar sua mãe a minha maravilhosa. princesa, né, eu chamo ela de né, todo mundo chama mãe de rainha, a minha princesa, porque ela em toda a delicadeza dela, ela é linda fisicamente, É só que mesmo. mas isso não conta. Pra mim, como eu sou, né, como sou Aham. filha Tá dela, acostumada, né? Essa tô beleza. ela é linda, ela é belíssima, mas ela com toda a delicadeza dela, ela consegue mover o mundo ao redor dela. A vida dela também, assim, não foi muito fácil, e ela não precisou erguer a voz, ela nunca ergueu a voz.
E ela revolucionou o próprio mundo a partir da separação dela com o meu pai, que ela sempre foi. O meu pai, né, teve aquela figura, aquela história do machismo, né, do provedor, disso e aquilo. E a partir do momento que ela se separa dele, ela teve essa liberdade, essa libertação, e ela cresceu muito como pessoa, como profissional. Então, até aquele ponto, ela era bonequinha. Uhum. Ela era, né, a Barbiezinha fechadinha na caixa. Tiravam ela daquela caixinha quando tinha um evento social, tinha isso, tinha aquilo. A partir desse ponto, ela virou uma mulher sozinha. Ela encarou a decisão que ela teve de vida, e aí ela se profissionalizou, ela foi trabalhar fora, e ela cresceu muito a partir dos 40 anos de idade, 45 Pois é, anos de que idade. desafio, né? Depois dos 40, É um desafio. tentar Então, nascer de novo, praticamente. ela nem sabe a importância que ela tem na minha vida, ela se recusa a ver, sabe? Mas para mim ela é uma mulher muito forte, ela é uma guerreira e faz jus. Te amo. Beijo! Te amo As nossas muito. mães, acho As que é nossas isso, né? mães. Ficam as nossas mães aí como marca e principalmente isso, né? De poder olhar, pensar em mulheres fortes e a gente pensar nas nossas mães, mulheres da nossa vida, E mesmo né? irmãs, e mesmo a pessoa que tá É, ali próximo, porque né? isso ensina a gente a olhar outras mulheres também, de saber que é Sim, possível, o que sim. cada mulher traz. Por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande pela história, pelo papel profissional da Marília Pêra, que me inspirou profissionalmente, Aham, né? Mas eu aham, tive a minha professora de educação artística, assim, eu tive muitas mulheres na minha vida, mulheres de muito exemplo, aham. cada qual com suas peculiaridades, mas assim, com muito exemplo. Então, isso vai ficando imprimido na gente, assim, né? Sim. Assim, eu sou meio Frankenstein dessa mulherada De cada toda, uma né? delas, né? É, É. cara, É um mosaico. para mim, na vida profissional, pode, né? Ela me representa. Eu tenho ela como uma figura muito boa. É a Maria Fernanda Cândido, que eu acho ela uma puta atriz, Uhum. belíssima, belíssima fisicamente falando, e de uma delicadeza e uma classe que eu falo, gente, Ela é. eu quero ter 10% do que essa mulher é, Uhum. profissionalmente. E eu sou bruta, eu sou moleca, eu sou o oposto. Sim, né, a Mas para mim, tendência de olhar, assim, as nossas diferenças, né, em relação ao aham, outro que a gente admira como potencial, né. engraçado, É, né? é. Assim. E tantas outras mulheres na dublagem, gente. A gente tem Nossa, tanto tem exemplo. tantas, né? Quando você pensa em uma mulher na dublagem, eu penso mais no Bortoleto, assim, porque eu não conheço figura mais delicada do ponto de vista, a Sim, mais feminina, assim, e a força daquela pequenininha. mulher quando ela tem que fazer coisas, assim, Uma e leoa. segurar, sabe, assim, então, assim, você fala, puta, é isso, assim, a Aham. Marli sempre foi a pessoa que me A tua guiou, referência, assim, minha assim. referência de trabalho, na direção de dublagem, na sensibilidade, uma série de coisas, assim, a Marli é... É, não só falando de atrizes, né, que exercem a dublagem, mas a gente vive num universo, né, e a gente tem que expor isso um pouco, né, que tem outras pessoas que fazem parte desse universo. Por exemplo, Uhum, a Mirna, que uhum, administra um estúdio, uhum. é uma senhora de 70 e poucos anos e ela é o braço Pau forte para daquela toda obra, empresa. né? Uhum. Gente, a mulher, ela não precisa estar lá 24 horas por dia, e ela tá lá 24 horas por dia. É. Vira uma paixão, né, uma força, assim, mesmo da E ela presença, domina, né. né? Ela domina aquele lugar, Ela é né? uma força da natureza. É uma força da natureza e belíssima. Ela é de bengalinha agora e ela coloca muita gente no chinelo. Uhum. A Não, a inteligência. Mirna sempre me admirou muito essa questão dela, a forma ela é vaidosa. Sim. Ela sempre me falou de coisas assim, e se arruma, e se pereca, e põe um chale, um brinco, um batom. A Nair era essa Nair. figura também, assim, então, sabe, se a Aham. gente vai olhar profissionalmente, assim, no nosso meio, a gente tem muito, assim, muitos espelhos bacanas Muitos, muitos, de muitos. se E mirar, né? cada um com a sua característica, cada uma, né? É. É, Né? é. E já que a gente voltou para dublagem, voltamos a falar da nossa, né, vida profissional, vocês duas hoje estão encabeçando, estão fazendo parte da comissão de um movimento muito importante para a gente hoje, né? Que é o movimento Dublagem Viva, Uhum. né?
Conta um pouquinho para todo mundo que está vendo o Podteca. Eu já dei umas pinceladas ao longo da primeira temporada, já dei umas chuchadas em quem deveria chuchar, né? Viu? Né? Os nossos políticos aí de Uhum. plantão. Explica um pouquinho, vocês dois que estão aí na linha de frente, né? Encabeçando esse movimento, o que que a gente está passando hoje, a gente como ator e dublador, por conta dessa nova tecnologia que é a inteligência artificial. O movimento Dublagem Viva, é uma coisa que você falando assim, cada vez que eu vou falar publicamente do movimento Dublagem Viva, eu fico muito emocionada, porque eu lembro do dia que eu sonhei com o nome, que a gente estava discutindo, que nome que a gente vai dar, o que que vai ser isso? Isso, vamos fazer uma, o que que vai ser? Bom, vamos chamar, por enquanto, vamos chamar de movimento. E eu sonhei, né, com essa coisa, e eu vi a cena das palavras, criando um logo, Nossa, criando uma gente, olha aí, coisa, um termo, arrepiou! assim, Foi um né? E processo. de movimento mesmo que precisava ter, de várias pessoas se articulando em função de uma coisa, né? E do que a gente chamaria? Eu falei, não dá para falar de outra coisa se não for do que a gente é, né? Não é um movimento de dublagem, né? É isso, é vida. São Aham. pessoas. Então, assim, dublagem viva. E isso, assim, ter aparecido para mim no sonho, e quando a gente foi conversar à noite também, assim, as pessoas também todas, putz, é isso, é isso, é isso. Não houve contestação, porque a verdade já estava dentro de nós, sabe assim? Já Então, estava posta. já é dublagem viva, todo mundo quando fala se inspira no nome, Sim, né? Ele sim. virou um nome de inspiração para muita gente, outros grupos que também pensaram Tá nisso, arrepiando né? desde hoje. Oh, meu Deus! É isso que é isso que eu quero, que os Aham. políticos também sintam esse arrepio, esse calafrio na espinha, porque assim, a nossa vida, eu estou usando a voz para falar isso, e é o nosso instrumento de trabalho. Uhum. Então, quando a nossa voz chega, um dado biométrico sensível que passa por aqui, chega na casa das pessoas, ele carrega toda essa energia de tudo isso que nós somos. Nós Uhum, falamos de tanta coisa do que nós somos aqui hoje, e a Aham. nossa voz leva isso nas pessoas. uhum. Uma máquina jamais vai fazer isso. Né? Então, assim, Impossível. pensar que Ai, a meu Deus. dublagem viva Vai ser uma temporada muito emocionante, porque tô eu chorando de novo. e a ideia de dublagem viva passa por esse lugar. Sim. Né, de entender que a nossa voz carrega vida de várias vidas e as vidas que estão aqui, né, que carregam toda essa informação tecnologicamente para as pessoas, Ah, né, mas que são seres vivos, né? Aqui nós temos técnicos presentes, na dublagem a gente tem técnico presente, são seres humanos que trabalham na promoção de informação para uhum. levar informação para mentes, para as nossas culturas, né? Aham. Então, do nosso povo, a nossa língua. Isso é assim, para nós foi imprescindível logo de cara, né? Quando a Uhum. gente começou a discutir a questão da inteligência artificial, né? Os caminhos que nos chegaram a parar, pensar assim, a gente vai ter que falar sobre isso. A Uhum. gente vai ter que regulamentar isso. A gente, né? Eu falo a gente, Karen está aqui, as pessoas estavam, a gente estava, já era um grupo de discussão dos sindicatos do Brasil. A Aham. gente já vinha discutindo questões de nacionalizar a regulamentação, a forma de trabalho, acordo, convenção coletiva Que até nacionalmente. então não tinha nada a ver com a inteligência Não, artificial. Era não, uma coisa da é, profissão, de era. regulamentação de profissão. É. Exatamente, é uma necessidade de discutir nacionalmente, né, Aham. porque a dublagem vem se expandindo muito no país, né, Uhum. e a forma de trabalho e a remuneração, então todas essas questões sindicais, que na época era a pauta, né, Aham. estavam ali tocando, então o grupo estava reunido em função disso. Mas a temática da inteligência artificial Veio como uma chegou. bomba, né? Chegou Nossa. assim no meio da discussão, assim, a gente começou a pegar as matérias que estavam surgindo de colegas de fora do Brasil, e a Aham. gente falou, então vamos começar a assinar esse manifesto e vamos entender o que que é isso. E aí começou essa discussão, né, de pensar como que essa inteligência artificial nos atingiria, né? Uhum. Nós tivemos um processo, assim, muito intenso, Demais, e, demais. graças a essa intensidade, a gente chegou muito rápido na clareza do que a gente ia Do entendimento, né? como isso ia Dos afetar. caminhos que a gente precisava buscar, do quanto isso poderia nos afetar, Aham. porque quando esse tema chegou para nós e nos deixou assim completamente preocupados com o futuro da profissão, a Uhum. gente via uma despreocupação total na sociedade como um todo.
e o quanto ninguém estava dando a menor atenção para o assunto, Uhum. né? E na medida em que deepfakes foram sendo usadas, né? E começaram a produzir conteúdos com falsidade ideológica e por aí vai, né? Sim, Produzindo golpes, sim. golpes financeiros, golpes de Uhum. todo E, gênero, né? né, as fake news, na época de eleição, muito se fala, né? Muito, É, nas eleições anteriores, Sim, né? Já estava já foi um rolando. fator gritante, da distorção de informação, Exato. engenharia de consentimento, Da né? clonagem de voz, mas, clonagem de imagem. então, mas até então não tinha a possibilidade ainda, ou pelo menos não em larga escala, de produção a partir da voz ou da imagem de alguém, e a partir dali criar uma coisa completamente irreal, Uhum, né? Então a uhum, gente começou a buscar contato com órgãos governamentais para trazer esse assunto à tona, Uhum. para poder colocar isso, né, começar a estimular, né, todo mundo a pensar nisso, a própria sociedade como um todo, uhum, não só a nossa categoria profissional, né, mas assim, eh, todos os artistas, de um modo geral, estão sujeitos, uhum. né, a esse roubo eh, completamente desenfreado de Uhum. dados, né, Sim. essa apropriação, né? É. E, enfim, então foi um negócio que É. deixou a gente muito assustado e muito preocupado e com um senso de urgência muito grande de Isso foi, resolver isso isso. foi assim, um primeiro impacto. E dali para cá, a coisa piorou numa escala É, alarmante, e né? foi bom que ter piorado, sabe? Porque talvez a gente se demorasse mais nessa questão de identificar onde está nosso problema, onde estaria o problema da inteligência artificial no nosso setor. Aham, A gente identificou, por conta dessas questões todas que a Karen colocou, que está ligado a direitos autorais. Então, assim, certo. já existem legislações que precisam estar dentro da regulamentação de inteligência artificial. Isso deu um certo alívio para nós. A Hum, gente não teria que partir de nada do zero. A gente só tem que fazer valer os mesmos direitos nesse ambiente também. Então, assim, entendi. Uhum. você vai usar minha voz? Você tem que remunerar. Você tem que Uhum, pedir para mim. Então, essa ideia de consentimento, Tem que me dar clareza de é, onde e a como você transparência. vai usar Que isso. mecanismo você usou para transportar a minha voz, para fazer? Porque daí eu preciso saber, né, onde vai, assim, essa coisa de rotular um produto e ter que dizer que aqui, olha, isso aqui foi feito com IA. Ah, foi feito com IA? O que que foi feito? Usou a voz de quem para fazer ah, isso aqui? Então, isso tem que estar identificado, né? O processo tem que estar identificado, porque os sistemas de IA, eles têm variedades, né, da forma de atuação. Ele pode fazer uma réplica da sua voz, mas também pode fazer uma voz totalmente sintética, mesclando as nossas três vozes e criando uma outra. Essa voz pode não ser reconhecida por nós, mas pega o seu jeitinho de falar, pega o meu timbre com a Uhum. característica de impressão de voz e dela. acabou. Então, assim, acabou, é uma terceira voz. Não, mas toda voz gerada, né? Pela inteligência artificial generativa, Tem ali. ela tem base de dados sensíveis que Entendi. pertencem a detentores de direitos autorais, Sim. tanto profissionais como um cidadão comum também. Então, isso está dentro da Constituição, né? Através do artigo 5º, né, que fala, são direitos fundamentais ali, e na Lei 9610 de 98, que é a lei que regulamenta o direito autoral, e graças a Deus na nossa profissão também, a Lei 6533, que fala que o trabalho de dublagem precisa ser realizado por artistas, né, então são seres humanos. Então, se você vai usar vozes sintéticas ou réplicas e tais, tem que partir dessas vozes profissionais, e Uhum. aí a gente começa a construir assim um desenho já mais formatado, um esqueleto do que pode vir uma regulamentação setorial mais específica. Mas esse marco regulatório, para a gente já fica muito claro que ele está no ambiente de direitos autorais. Entendi, entendi. E isso, o nosso jurídico brasileiro, vamos colocar assim, né, para as pessoas entenderem,
Já está esclarecido a que ponto que nós estamos? Já está completamente compreendida, a Secretaria de Direitos Autorais já assimilou Ah, isso, já ah, passou isso, o governo já entregou, nós já participamos de audiência pública no Senado com esse conteúdo, né? boa. Aham. Vários outros setores, também detentores de direitos autorais, já manifestaram também seus entendimentos nas suas bases, na área de literatura, na área de artes cênicas, todos já também vêm colocando isso, e o Aham. próprio Senado já compreendeu isso, né? Existe uma disputa jurídica, legal, política, que Hum. está em torno da construção do direito da ampliação da tecnologia. Existem questões e critérios que oneram e dificultam o desenvolvimento das tecnologias no Brasil. Então, assim, você tem empresas que querem crescer, startups que precisam, né, crescer, e aí, com todo esse regimento, isso vai impedir. Bom, então você quer usar para Paga. desenvolver, você paga, É simples, né? né? Então, é uma coisa que tem que deixar muito bem claro, é que a gente não está exigindo que a IA pare de funcionar. Não, a gente não tem Não. esse poder. Não tem A Infeliz gente como é, frear não tem esse como frear a cresce. tecnologia. Não é nem, eu estou falando da tecnologia, é, mas É, que se pague pelo exatamente. uso do nosso trabalho. Porque ninguém está desenvolvendo tecnologia para fazer caridade. É para ganhar dinheiro. Exato. Então, assim, você criar coisas com instrumentos de outras pessoas e não prever remuneração para as pessoas, Sim, nem a curto nem longo prazo, porque uma coisa é eu contratar seu trabalho para você realizar, eu remunero, mas e depois? E nos rendimentos, nos frutos disso? sim. Então, discutir uma forma de remuneração para essas questões que está dentro da questão de direito autoral. Então, assim, a Aham, gente já tem um formato, né, reconhecido nesse entendimento. Então, assim, o senador Eduardo Gomes já compreendeu isso também, ele é relator do PL, então é muito fundamental que esteja o espírito da lei, né, aham, na construção disso, nesse tema, aham. mas são desafios que a gente precisa vencer dia a dia, porque existem países, alguns poucos países, que vêm regulamentando a IA com autorregulação, ou seja, quem desenvolve o sistema tem o direito de decidir ali o que faz ou não, né? E eles querem estabelecendo pelo modus operandi, né? Sim, sim. alguns políticos entendem que é legal fazer isso aqui também para expandir a tecnologia no Brasil. Hum, Só que países que não têm uma grande valorização da cultura local, né? Uhum. A gente entende que a forma com que a dublagem sendo feita com tecnologia de inteligência artificial, viola todos os direitos de nós, trabalhadores, né, dos cidadãos, da cultura brasileira, da língua portuguesa como símbolo nacional, né, como aham, um símbolo da nossa pátria, né, é muito importante. aham. A evasão de divisa, porque quando você trabalha com uma voz sintética gerada no produto original lá nos Estados Unidos ou lá na Índia, em qualquer que seja o local onde o produto está sendo criado, ele veicula, circula no país, ele gera renda, é fator econômico apenas lá para fora, não gera aqui dentro. Sim, Então, Uhum. assim, não existe contrapartida, você é só um consumidor, sim, né? sim. Sendo que a matéria-prima foi extraída daqui. Porque todas as nossas vozes, tudo que está sendo disponibilizado por internet, vira banco de dados sensível para que eles gerem, alimentem essas máquinas para gerarem essas vozes sintéticas. Então, quando você ouve falar, é uma voz não reconhecível, ela não está reconhecível, mas ela tem dono, né? Então, Exatamente. Ela assim, não você saiu do Tem entendeu? nada. tem uma suspirada ali, Ela essa não brotou de suspirada um aí é Big de Bang. Teca Pinkovai, Porque hein. a nossa voz É, tem elementos igual à nossa impressão digital. é. Então, existem fatores da sua voz que só você possui. Sim, Entendeu? sim. Por mais que haja vozes parecidas, E aquilo que não você são. falou, né, o sentimento que a voz traz, a Uhum. É. emoção que a voz traz. Esse é o outro fator mesmo do ponto de vista de criação, né? O Aham, fator da criação e interpretação no trabalho de dublagem. A gente aham, trabalha com toda uma construção emocional dentro de um contexto previsto, que é uma obra já realizada, a gente dubla uma coisa que já foi feita, e a aham, gente tem que trabalhar toda essa contextualização com a impressão de voz e interpretação que a gente dá aqui no Brasil para aquela mesma circunstância. aham. Porque se a gente fosse dublar um produto conforme as pessoas falam, nem aqui se entenderia, né? Sim, Então, sim. também é uma É. necessidade de você trazer, a função do dublador é mediar, né, essa comunicação com o seu público aqui. Uhum, uhum. Informação cultural de outras localidades, né? Tanto é que o termo correto é localização, né? A Sim. dublagem é uma forma de localização de uma determinada circunstância para o nosso país, né?
E dito isso, Falar o que mais? não é? Hum, E a mulher cresceu aqui, ficou com 3 metros de altura. Isso é uma líder. Karen tem muito o que dizer. A Karen tem sido assim, a nossa mente serena, a nossa mente Tem que ter, serena né? nesse Tem que momento ter. todo. Porque é isso, a gente não faz nada sozinho, nem faz nada só para si, né? Uhum. Então, assim, quando eu tenho uma causa que é minha, mas que também é de trocentas pessoas, eu tenho mesmo. Acho que eu ganho esse tamanho de todas as pessoas que a gente quer proteger aqui mesmo. Sim, É sim, necessário se agigantar, né? Porque sim. a gente está lidando com gigantes. E não dá para ir lutar com esses gigantes se comportando como uma formiga, Exatamente. né? A gente tem mesmo uma força muito grande. A gente conseguiu mobilizar muitas pessoas em muitas ações. Ainda temos um caminho, não sei dizer se longo, mas Aham. ainda temos coisas importantes pela frente, né, para resolver, para definir. eh, e a gente precisa se manter forte do começo ao fim, né? Não dá Aham. para. Em alguns momentos a gente, ufa, dá uma respirada. Porque, diferente da inteligência artificial, nós somos humanos, né? Pois Né? A é. gente tem esses altos e baixos. Mas quando tem um aqui baixinho, tá o E outro ali para essa é a impulsionar. importância do trabalho de grupo, Exatamente. Exatamente. fundamental. E unindo as nossas vozes, né, se torna uma única voz. Que é isso que a gente quer. A gente quer ser ouvido pelas autoridades e também pelo público, para que ele, por isso a importância da gente estar conversando aqui hoje, para que de uma vez por todas as pessoas entendam que não é só um trabalho, é Uhum. toda essa carga que é o que a gente faz no dia a dia, Uhum. né? Toda essa responsabilidade que vem com a dublagem, né? E quais são os próximos, assim, as próximas ações já definidas, Hum. né, para desse movimento? Eu sei que tem agora uma grande viagem, né, É. para Brasília, É uma audiência uma audiência pública. pública, aham. Isso. Nós, no dia 29 de agosto, né, às 14 horas, tem uma audiência pública em Brasília, estendo o convite a todos que possam estar lá presente e assistindo também online. É Aham. muito importante que a gente tenha o maior número de pessoas envolvidas lá presencialmente. Precisamos mostrar nossas vozes e caras. Seremos ouvidos pela Comissão de Cultura e pela Comissão de Trabalho da Assembleia, né, da Uhum. Câmara Federal. Uhum. O projeto de lei, ele está no Senado hoje, mas ele vai tramitar pela Câmara também. E a Câmara precisa já recepcionar, entendendo qual é a nossa demanda. Então, assim, é fundamental, né, que se o PL já estiver passado pelo Senado na data da audiência, né, eles já saibam, né, já nos ouçam, e se não tiver passado, eles já tenham elementos para quando receber, saber o que a gente quer. Porque, assim, a todo momento tem alguma emenda querendo retirar essa pauta de direitos autorais que está presente hoje no projeto Ai, de lei. meu Deus. Toda hora aparece alguém Respirou, querendo. vai. Vamos ali, tem Sempre tem sempre alguém do alguém saindo de contra. Será que eu vou ter que dar meu berro aqui no tem sempre microfone alguém de vindo de novo? Marte, de algum outro planeta, algum É você. astronauta de Ai, algum esse outro lugar, daí, querendo esse daí. tirar, querendo tirar os direitos Eu vou autorais estender, viu, senhor, do senador projeto. astronauta, ó, tá aqui, Põe tá ele- disponível o microfone para o Vamos senhor vir convidá-lo, aqui. vamos convidá-lo. De novo, E justificar, né? eu Por que já que ele fiz. acha que cabe retirar os direitos autorais Pois é, eu dos já fiz esse artistas, né? Os convite para ele, produtores de senhor conteúdo? senador astronauta, e tá de pé, viu? Eu acho que é importante justamente criar essa aproximação para que eles entendam quais são as nossas demandas. Existem várias outras coisas que são postas, né? Uhum, Existem a violação desses direitos que já existem, dos direitos autorais existentes, né? É isso que eu aham, falo. Já existe violação desses direitos, então a gente precisa arrumar muita coisa. De uhum. várias Então, a formas, né? proposta da audiência pública é levar todos esses pontos para serem discutidos e com outros projetos de lei que também tramitam na Câmara e no Senado, e aí a gente faça uma arrumação da casa, né? O movimento Dublagem Viva, ele não está direcionado só para a inteligência artificial, mas ele entende que precisa que as outras coisas também estejam organizadas para que isso que nós estamos prevendo Aham, no direito, na inteligência artificial, sirva de fato para o que a gente pretende que seja, muito né? bom. Foi Aham, só
a inteligência artificial, a regulamentação, né, da inteligência artificial no nosso segmento de trabalho, eh, foi só a primeira demanda, né, do movimento Foi, Dublagem Viva. foi só. Ele Meu surgiu, Deus! não, não, Só a ele primeira mesmo. surgiu em função disso, Uhum. surgiu em função de questões bastante complexas, né? Uhum. Porque a gente, neste momento, está silenciado pelo CAD, para a gente não pode tratar de determinadas questões, né, do nosso trabalho no que diz Além de tudo, ainda tem isso. no que diz respeito a negociações de acordos e convenções coletivas, Aham. sem representação sindical nesse sentido, né, de negociação, eh, porque a gente foi empurrado, como muitas outras profissões, como muitas outras categorias, para essa condição pejotizada, né? E aí, quando duas figuras, né, de pessoas jurídicas se relacionam, o CAD entende que ali não pode haver Um um acordo. acordo coletivo, né, uma. Entendi. Sim. Existe uma Então, questão concorrencial, né, Aham. legislativa. É que assim, é uma distorção do que existe da legislação trabalhista, né, no Brasil, um Uhum. entendimento que vem sendo, é uma discussão que está em pauta também, né? Isso não é Então, de hoje, tá, gente? Só para vocês saberem, isso isso é é, de já é um anos. processo longo, isso acontece em vários setores, Sim. essa discussão também. E também, principalmente, porque no Brasil a gente tem essa regulamentação separada, né? Uma das coisas que o Movimento Dublagem Viva trouxe para a gente foi a possibilidade, né, de aproximação com outros profissionais da nossa área em outros países. Uhum. Então, a organização internacional da qual nós fazemos parte hoje, a United Voices Artists, é uma organização europeia, que nasceu na Europa, foi a primeira com quem a gente se aproximou, e aí a gente conseguiu fazer parte desse grupo, somos, né, Uhum. presentes no membros estatuto, membros fundadores. fundadores da United Voices, e é uma organização que dialoga em todos os países sobre a mesma questão. Uhum. Né? Então, assim, Uhum. quando a gente fala dos interesses do dublador no Brasil, é porque nós trabalhamos no Brasil, né? Mas a gente trabalha para o mundo, para pessoas que usam o nosso trabalho no resto do mundo e Uhum. que usam o trabalho do dublador no resto do mundo. Então, assim, as nossas pautas vêm sendo unificadas nessas discussões internacionais, né? Então, assim, o que a gente propõe hoje na nossa regulamentação foi o mesmo que esse nosso grupo propôs na regulamentação europeia, né? Aham. Aham. Que foi aprovado recentemente e que também está sendo discutido nos Estados Unidos, né? Então, assim, já não se fala, nós já não somos mais um grupinho de meia dúzia no Brasil, no cantinho de São Paulo, entendeu? Aham. Não, nós somos Do dubladores mundo. do Brasil, Do dubladores do Do mundo. mundo. Então, o movimento Dublagem Viva expandiu, inclusive, esse conceito, a visibilidade do nosso trabalho fora daqui. Né? Nos outros países, quando a Sim. gente fala do dublador do Brasil, porque o Brasil é um dos países que tem o maior número de público. Né? O público brasileiro é um dos maiores em dublagem, Que justamente porque consome. não é uma segunda língua no Brasil, não é natural. Né? Uhum. A gente sabe a dificuldade que a gente tem sequer da Da língua portuguesa. alfabetização da língua portuguesa. Então, uma segunda língua, então o recurso de acessibilidade que é a dublagem para o nosso povo é ainda maior do que para qualquer outro lugar do mundo. Uhum. Né? Fora que nós somos o único país que fala a língua portuguesa como nós falamos. Coisa que, por exemplo, Ora, pois. a língua inglesa, a língua espanhola é falada em vários outros países. Então, assim, tem uma Mas a nossa possibilidade língua maior. portuguesa é a nossa língua Pra falar com a portuguesa. gente, só nós mesmo, né? Falar com nós, só nós. Eu quero Então, deixar, então, Ângela, o convite para essa galera toda aqui que assiste o Podteca para entrar no site do Dublagem Viva, acessar o perfil também no Instagram, Instagram. que é Dublagem Viva, entrar em contato com essas duas líderes maravilhosas. Qual o seu Instagram, Karen? Karen Ramalho Dubi. Aham. Você também está lá disposta, pode tirar dúvida, pode mandar beijo, pode fazer o que for, Pode né? sim. Boas energias. Boas energias. Principalmente. O seu, Ângela, qual o seu Instagram? É Angela.couto. Então, gente, tá aí. Informação foi dada.
Tem muito mais informação para vocês ficarem por dentro. A gente precisa realmente desse apoio de todo mundo, não só dos fãs de dublagem, mas do Brasil e dos países que falam a língua portuguesa. Tem que estar junto com a gente nessa. Não é uma questão só profissional, mas é uma questão de você perpetuar, né, a nossa língua portuguesa. É, o direito de criação, né? A arte é um elemento muito forte. Quando a gente defende Exato, esse tópico dentro da regulamentação de arte, a gente está defendendo toda a arte, toda a cultura do nosso país. exatamente. O idioma é uma das 5 coisas que definem o que é uma nação, né? Então, assim, se a gente correr o risco de perder isso, de perder as principais características do nosso idioma, Aonde a gente vai né? parar, Onde a né? gente vai parar? Exatamente. É. Então, hoje a gente trouxe aqui no Podteca, né? Começamos com grandes, com o feminismo lá em cima, ou o feminino lá em cima, né? E chegamos às duas grandes líderes e chegamos ao movimento, porque, na verdade, nós somos únicos, estamos todos interligados no mesmo grande universo. E o Podteca pode tudo. Da onde a gente vai parar, a gente não sabe. A gente não vai parar. Essa que é a Quem verdade, falou né? que a gente vai Pode parar? A gente está em constante evolução. E a gente conta muito com o apoio de vocês. Meninas, minhas rainhas, minhas bases, Muita. muito obrigada. Obrigada. Não só por estar aqui hoje, mas por ter esse trabalho e estar levando essa nossa dignidade adiante. Muito obrigada. Obrigada, Teca, Obrigada, pelo Teca. Obrigada a convite, pela todos. oportunidade, né, de dar esse espaço para a gente falar um pouco mais, né, abrir o leque aí de público Aham, para a gente trazer esse assunto à tona, porque ele não se trata apenas da nossa profissão, do nosso segmento, ele vai muito além, né, ele pode afetar aí muita coisa, né? toda a sociedade, toda a Exatamente. sociedade, né? Eu acho que o papo foi muito legal, porque Obrigada. vem do divino, né, porque a gente está vivendo hoje. E, como eu disse, tudo faz parte de um grande encantamento, né? É. E como sempre, eu tenho que agradecer a Angel Concept, que faz o cabelo da Titi aqui, hoje de unhas verdes, olha que coisa mais linda. Angel Concept, a minha cabeleireira, meu coiffeur, ali no bairro do Limão, tá? Fiquem atentos. Angel Concept no Instagram também. E isso daqui não é água, isso daqui é vinho. Mentira! Já, 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 já. Agora acabou a gravação. Mestre Baco vai repor o meu o meu estoque de vinho nesse organismo aqui que deixa essa cutis. Sabe que vinho faz bem para a saúde, né? Então, entra no Instagram, Mestre Baco lá, pega todas as dicas de vinho, harmonização. Tá friozinho agora, vai vir uma onda de frio aí em São Paulo. Vamos beber aquele vinho do Mestre Baco. Podtecas, um beijo, até a próxima.